O plenário da Assembleia Legislativa autorizou na sessão de ontem a instauração de um segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva. É isso aí, esse assunto que tem sido repercussão não só aqui no nosso estado, mas também no nosso Brasil. É o segundo caso de apresentação e possível impeachment no nosso país. O primeiro caso aconteceu em Alagoas e agora Santa Catarina é tema central desta situação que acontece. É por isso que nós conversamos com o presidente da comissão de impeachment, Fabiano da Luz. Deputado, bom dia, prazer receber a sua participação aqui. Quem fala com o senhor é Caleb Moreno e Adilson de Souza. Bom dia, Caleb e Adilson, bom dia a todos os ouvintes da Menina, é um prazer falar com todos vocês. Qual o relato, então, desta votação, da segunda votação do processo de impeachment contra Moisés no que diz respeito aos 33 milhões de reais envolvidos na compra de 200 respiradores? Bom, como já era previsto, diante de tudo que aconteceu, diante dos fatos de prisões de 33 milhões que foram, equipamentos que não vieram, e o fato também da sociedade catarinense estar bem revoltada com esta situação, o resultado não chamou a atenção ontem o fato de o governo ter tido somente 2 votos dos 40 deputados. Justamente porque na conversa que a gente tinha com os deputados, todos diziam muito difícil seria votar para defender o governo num momento tão delicado como esse, de uma pandemia em que alguns se aproveitaram para lesar os cofres públicos, justamente quando mais se precisava de uma seriedade no uso do recurso para evitar com que pessoas pudessem morrer por conta da falta de respiradores. O rito segue como aconteceu no primeiro pedido de afastamento. Agora, 5 deputados e 5 desembargadores seguem adiante esta votação que foi ontem. É isso, deputado? É isso. Agora prossegue, será formado um novo tribunal misto e será feito todo o julgamento da mesma forma como foram dos procuradores, e mesmo que agora, na sexta-feira, na votação do relatório da comissão mista, do tribunal misto, desembargadores e deputados, se o governador e a vice vierem a ser afastados sexta-feira, este processo dos respiradores, ele prossegue, até porque pode que amanhã ou depois esse tribunal isente o governador e a vice do caso dos procuradores, e é por isso que o caso dos respiradores deve seguir até o fim. Por isso da não unificação, até por não existir essa possibilidade. Agora, nesse segundo caso, nesse segundo pedido de impeachment, a governadora, a vice-governadora Daniela Rainer, ela não faz parte, foi absolvida, né, deputado? Ela foi justamente porque ela não teve participação nenhuma na questão dos respiradores, né? Ou seja, ela estava brigada com o governo, afastada do governo, ela não pecou, digamos assim, por ter participação, que realmente ela não teve, e ela também não pecou pela omissão, porque ela notificou, ela cobrou do Estado posições, então ela cumpriu o seu papel, não havia motivo nenhum para ela estar arrolada nesse processo. Agora vamos supor que tanto o governador Carlos Moisés e a vice-governadora sejam inocentados no primeiro impeachment, que diz respeito ao reajuste dos salários, equiparação dos salários dos procuradores, sejam inocentados, e o governador seja condenado nesse segundo pedido de impeachment. Quem assumiria o governo de Santa Catarina, nesse caso, seria a vice-governadora, deputado? Neste caso, se porventura agora, sexta-feira, eles forem inocentados e nesse processo dos respiradores o governador for afastado, a vice-governadora assume o governo do estado interinamente. E caso, nesse segundo caso, né, se ele for condenado, consequentemente, também ela assume o governo do estado de Santa Catarina. Adilson, é uma conjuntura que pode acontecer. Pode. E na sexta-feira agora pode acontecer isso? Então é agora já o afastamento dela, ou quer dizer, dele, mais provável dele do que dela, deputado? Agora na sexta-feira, se houver maioria simples, afastam os dois, porque o processo está correndo contra os dois. A vice-governadora, quando assumiu
em janeiro, interinamente, o governo do estado, ela pagou o primeiro salário dos procuradores. E ela, na oportunidade, foi notificada pelo Tribunal de Contas do pagamento irregular e ela não tomou nenhuma atitude de revogar e cancelar, né, o ato feito por ela mesma no mês de janeiro. Por isso que nesse processo ela está arrolada junto. Então, na sexta-feira, se por maioria simples votar a favor do relatório, o governador e a vice serão afastados e aí o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, quem assume interinamente o cargo. Pode que o presidente da Assembleia também não assuma por conta de uma investigação também que está rolando sobre ele? É justamente o que você falou, é uma investigação e que agora foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal para discutir o rito. Então, se houver o afastamento, agora na sexta-feira, Júlio Garcia assume sim. Se o processo dele prosseguir, se tornar um inquérito e vier um pedido de afastamento, aí já muda a configuração, aí vai para o presidente do Tribunal de Justiça. Interessante. Que horas que será essa votação de sexta-feira, deputado? Olha, ela está prevista para começar às 9 horas, deve ter a leitura do relatório, eu acredito que aí após o meio-dia deve ser concluída. É um rito muito rápido, inclusive, porque já tem uma pré-definição mediante a votação, né, desse segundo pedido. Deputado, também vale aqui observar a situação do segundo pedido, que teve a tentativa de impedimento da defesa do governador Carlos Moisés através de requerimento à Assembleia Legislativa para que a primeira votação não tivesse acontecido, mediante uma análise do GAECO, uma afirmativa dizendo que o governador não havia mentido quando pediu investigação sobre a compra dos respiradores, mas isso não surtiu efeito nenhum. Certamente essa argumentação será utilizada agora durante a defesa, mas a Assembleia simplesmente ignorou essa análise do GAECO. Qual sua visão como deputado? É porque, na verdade, isso faz parte de apenas um fato de todo o contexto do que aconteceu, que era uma ligação que houve para os empresários, que for aquele pedido de propina, e que era uma ligação de um telefone do governo do estado. E o questionamento era se era do governo ou do governador. Então era apenas uma peça diante de todo o contexto. Por outro lado, ficou comprovada a participação do governador no momento em que o Ministério Público Federal submeteu ao tribunal o processo, justamente porque isso só acontece quando há comprovação de envolvimento da autoridade maior, no caso o governador, no processo. Então, como foi comprovado que o governador sabia, tinha ciência, e difícil é afirmar que não, né? Porque o próprio governo tem um controle chamado gatilho, que as compras até 500 mil são feitas pela própria secretaria, de 500 mil a 5 milhões tem que passar pelo crivo do secretário, e acima de 5 milhões passa pelo grupo gestor formado pelo governador. Então, toda compra acima de 5 milhões de reais é obrigatório passar pelo crivo do governador. E por isso, também é um fato que comprova que o governador sabia, e a própria questão também das lives que o governador fez na compra dos respiradores, confirmando que estavam comprando respiradores vindo de outros países. Ok. Muito obrigado, né? O deputado Fabiano da Luz, do Partido dos Trabalhadores, presidente da Comissão de Impeachment na Assembleia Legislativa. Estamos acompanhando, e sexta-feira também estaremos acompanhando e divulgando tudo que acontece aí na nossa Alesc. Um grande abraço, deputado, um bom trabalho. Abraço, obrigado, um bom trabalho a todos vocês. Precisando, estamos à disposição.